O halving do Bitcoin, ele causa imediatamente um choque de oferta. Com ele, há uma diminuição no fornecimento de novos Bitcoins pelo mercado. É a mesma coisa que aconteceu com o chocolate, mais precisamente o cacau. Se você olhar para este gráfico, você vai ver a disparada no valor em pouco tempo. Esse é o preço da tonelada do cacau, em que em menos de um ano o preço do cacau simplesmente triplicou, saindo da casa dos $2.000 para chegar na marca dos $10.000 por tonelada. E isso aconteceu porque um fenômeno que ocorre a cada 3 anos, chamado de El Niño, fez com que fortes chuvas seguidas de uma forte seca chegassem nas principais regiões produtoras de cacau. E isso arrasou com várias fazendas, reduzindo a produção do mundo inteiro em mais de 10%. No caso do Bitcoin, a produção no mundo inteiro cai pela metade, um corte de 50% na oferta ao mercado. Se apenas essa queda fez o preço do cacau disparar em 3 vezes, imagine no caso do Bitcoin. A cada halving que já ocorreu na história, o Bitcoin se multiplicou em várias vezes. No primeiro halving, o Bitcoin subiu em 100 vezes desde a sua máxima anterior. No segundo, o Bitcoin fez 30 vezes a partir do preço da máxima histórica do ciclo anterior. E no terceiro, o Bitcoin subiu 8 vezes. E esse padrão mostra que mesmo quem comprou no topo do ciclo anterior voltou a ficar no positivo, segurando a moeda por pelo menos 5 anos e viu o dinheiro ser multiplicado em várias e várias vezes. O próximo halving vai acontecer em menos de 7 dias. E isso, combinado com a demanda institucional dos ETFs à vista de Bitcoin, como por exemplo o IBIT da BlackRock, já em fase pré-halving, isso vai causar algo nunca visto antes na história. Existem pessoas no mercado dizendo que vamos ter uma enorme correção agora, e há outros dizendo que o preço vai explodir em questão de dias. Qual dos lados será que está correto? Bom, para desmentir aí notícias falsas e também trazer aqui dados reais e históricos para você, eu decidi fazer esse vídeo antes do halving acontecer. Então, primeiro, quão alto o preço do Bitcoin pode chegar com base na história? Segundo, quando vamos ter a temporada das altcoins, que é aquele momento que as altcoins explodem? E terceiro, eu vou responder a grande pergunta: por que poucas altcoins subiram no mercado enquanto a maioria ainda não subiu? Quarto, em qual data pode ser o possível topo do Bitcoin e até qual preço ele pode chegar? E quinto, qual é a melhor estratégia para esse momento? Então já deixa o like no vídeo se você é a raiz do mercado cripto e sabe que o conteúdo é bom. Se você é novo no canal, espera até o final do vídeo, e se fizer sentido para você, você se inscreve aqui no canal para continuar informado sobre esse mercado altamente volátil, mas muito lucrativo. Então agora, sem enrolação, vamos para dentro do conteúdo e ver o quão significativo é o halving para o mercado cripto. Olha, o halving ele reduz a oferta de novos Bitcoins pela metade, só que diferente do cacau, que é um bem de consumo, ou seja, todo o cacau produzido, uma hora ou outra, ele será consumido e será utilizado pela indústria do chocolate, ou será perdido no processo e ele tem validade. Por isso, uma queda de 10% em sua oferta acaba sendo algo muito significativo. Só que no caso do Bitcoin, todas as moedas criadas em teoria continuam circulando no mercado. Não existe nenhum processo de queima das criptos e muito menos um prazo de vencimento para elas. As únicas coisas que impactam na quantidade de Bitcoins circulando no mercado são as pessoas que compram a moeda e seguram. Segundo, são aqueles mais desatentos que perdem o acesso às suas criptos em um computador antigo. E terceiro, temos os mineradores de Bitcoin que recebem as recompensas em Bitcoin e vendem ele a mercado, aumentando assim a quantidade de Bitcoins até chegarmos à marca limite de 21 milhões de moedas em circulação. Bom, mas olhando para o passado, nós podemos ter um vislumbre do que vem agora pelo futuro. Isso daqui que você está vendo é um gráfico do Bitcoin com marcações um ano antes do halving e um ano depois do halving. E se você reparar bem, em todos os ciclos nós vemos alta em ambos os anos. E no primeiro nós temos um rally de alta, o Bitcoin subiu 400% antes do halving. No segundo ciclo, nesse mesmo período, ele subiu 100% antes do halving e 76% no último ciclo, que ocorreu há mais ou menos 4 anos atrás. Esses 3 ciclos antigos nos mostram o que podemos esperar quando a redução da oferta de Bitcoins no mercado acontecer, o halving. O que é interessante é que neste quarto ciclo, um ano antes do halving, era esperado um retorno próximo a 50%, porque é natural diminuir essa valorização a cada ciclo porque tem mais dinheiro no mercado. Logo, se existe mais dinheiro alocado em Bitcoin, é necessário mais dinheiro entrando para a criptomoeda ter um retorno da mesma proporção dos ciclos anteriores. E isso, para quem não sabe, é o market cap da moeda. Quanto
quanto maior o market cap da moeda, mais dinheiro é necessário para aquele ativo subir ou cair. E por isso agora, neste ciclo, era esperado um retorno de até 50% neste momento, um ano antes do halving, e 200% de retorno um ano depois do halving. Mas, diferente de tudo que se acreditava, neste momento nós já tivemos um retorno de mais de 160%. Mais do que o dobro da alta do ciclo anterior, por exemplo, antes do halving. Então, será que isso significa que nós vamos dobrar a valorização no ano depois do halving, chegando a quase 850% de alta, se compararmos aí com o ciclo anterior? Bom, eu diria que não. Na verdade, eu tenho valores mais conservadores para este ciclo por dois motivos principais. Muita gente já percebeu que existe esse padrão no ciclo do Bitcoin e está antecipando todo este movimento, comprando a moeda antes do evento acontecer. Só que este não é o fator principal. Acontece que neste ciclo temos um novo jogador no mercado, um novo player, um jogador que tem bilhões de dólares para investir e muita influência no mercado tradicional. E estes novos players são as empresas gestoras dos ETFs de Bitcoin. BlackRock, Fidelity, entre outras grandes gestoras, entraram para o mercado cripto através dos ETFs de Bitcoin em janeiro. E bom, esses jogadores aí novos estão totalmente relacionados a essa alta vertical do Bitcoin em 2024. E ao mesmo tempo eles também são responsáveis pelo atraso na temporada das altcoins, e existe um motivo muito claro que ninguém está falando por aí, e até o final deste vídeo eu quero mostrar para você o porquê. O porquê isso vai separar aqueles que vão ganhar dinheiro com as altcoins daqueles que vão perder o seu dinheiro com elas, mesmo nesse ciclo de alta. Se nós olharmos de perto os movimentos mais próximos ao halving, é possível ver que no curto prazo uma grande liquidação, como podemos reparar aqui, aconteceu. Essa foi uma liquidação de praticamente 60%, que fechou a semana ali em 46% de queda. Foram 8 semanas antes do halving ocorrer. E depois que o halving aconteceu, aqui marcado por essa linha roxa, podemos ver que o preço ele ainda teve uma leve correção antes dele disparar mais de 558%. E esse movimento de liquidação ocorreu tanto antes do halving, como vocês viram, quanto depois do halving, aqui no outro ciclo, o penúltimo ciclo que tivemos do segundo halving. Repare que novamente, o preço estava batendo recordes aí de valorização, que foi um ano antes do halving, e logo em seguida ele teve uma grande correção. Ele fechou aqui a semana numa queda de quase 20%, mas ele chegou a cair cerca de 32% nas semanas seguintes ao halving, e depois ele disparou novamente, subindo mais de 2.875%. Foi uma alta muito vertical e muito forte. Então este evento de liquidação antes e depois do halving é muito comum, conhecido como compra no boato e venda no fato. Isso é normal no mercado cripto. Olha, se isso acontecer depois do halving, porque aí faltam pouquíssimos dias e ainda o Bitcoin não apresentou nenhum sinal de uma grande correção, está agora em 72 mil dólares e faltam aí pouquíssimos dias para o halving. Se houver correção, será depois do halving. Então, se ela acontecer, agradeça, porque você vai ter mais uma oportunidade de comprar Bitcoin barato, antes daquela alta vertical que acontece um ano depois do halving, um ano completo. Então, olha só, no último halving, essa correção e depois essa alta enorme. Então, é muito esperado isso de 1 a 2 meses depois do halving. Então, agora, se você está pensando aí em vender as suas criptos antes de tudo isso acontecer ou esperar para comprar apenas nessa correção, eu também não faria isso se fosse você. Porque mesmo com todo esse padrão, o mercado está criando uma nova história. Não tem como dizer verdadeiramente o que vai acontecer no futuro. A única coisa que você deve fazer é estar posicionado de forma a aproveitar toda a valorização caso ela venha, mas ao mesmo tempo não colocar um dinheiro que você não possa perder caso essa correção ocorra. No final do dia, a verdade mesmo é que você deve dormir tranquilo com os investimentos que você tem. E se você quer emoção, você vai a um cassino ou a um parque de diversões e não arrisque mais dinheiro do que você possa perder. Outro grande motivo óbvio para você não vender agora ou também ficar esperando aí não comprar mais Bitcoin é se você olhar aí o gráfico de longo prazo do Bitcoin. Repare que basicamente ele só tem uma única direção, que é para cima. Ainda mais se nós olharmos para os anos pós-halving, eles são os mais eficientes na valorização de uma carteira. Então, todas as linhas roxas aqui estão marcadas como um ano do halving. Repare, no primeiro halving, quem não comprou aqui já acreditando que o Bitcoin estava caro, que era o topo do ciclo, olha a alta vertical que essa pessoa perdeu. Mais de 8.500% de valorização neste ano aqui, depois do halving. Novamente, no segundo halving, a pessoa acreditava que aqui já era topo, que o Bitcoin estava caro, porque ele já estava próximo do último topo aqui do ciclo anterior. A pessoa não comprou, ela ficou esperando aí uma correção vir, a correção veio bem
bem pequena, ela achou que ia cair mais, ia derreter para sempre o Bitcoin, e ela perdeu toda essa alta aqui que ocorreu em mais de um ano, ó. Foi um ano de alta e teve mais um período com uma alta contínua. Uma alta de quase 3.000%. Algo que você vai encontrar de forma extremamente rara em qualquer outro mercado, com uma alta tão alta assim e vertical. Terceiro halving, a mesma coisa. Então repare que o ciclo ele se repete. Quem não compra aqui, ela tem que comprar mais caro. A pessoa que não comprou Bitcoin, ela sempre se arrepende. E quem comprou Bitcoin também se arrepende de não ter comprado mais. Então esse está sendo um dos melhores ativos aí da década e também tende a continuar sendo um dos melhores ativos da nossa história. Se você perceber os padrões aqui dos ciclos, a valorização ela vai diminuindo, né, de forma proporcional em cada halving. Se formos jogar mais ou menos a proporção aí e também usando alguns modelos, seria esperado 200% de alta para este ciclo, como é mostrado neste modelo. Dessa forma, o topo do Bitcoin estaria ali na casa dos 213 mil dólares. Esse valor aí do Bitcoin seria possível assumindo que este ciclo é igual aos anteriores, mas nós já vimos que ele não é. Então já é possível notar a clara diferença só pelo fato do Bitcoin atingir o seu topo histórico antes do halving acontecer. Isso nunca tinha acontecido na história. Além disso, nós já estamos há 7 meses consecutivos em alta, mais uma coisa que nunca tinha acontecido com o Bitcoin na história. Então, seja o que for, o principal impacto nessa diferença de ciclo está nas altcoins. Por mais que o Bitcoin tenha ultrapassado o seu topo histórico, quase nenhuma altcoin que bateu o seu topo histórico no ciclo anterior, ela voltou a atingir esse topo agora. Chegando mais longe no nosso raciocínio, ainda não tivemos a famosa temporada das altcoins, que é aquele momento que todas as altcoins ganham mais valor do que o Bitcoin. Na altcoin season, nós temos aquelas altas estratosféricas de 300 mil até 10.000% em poucas semanas em algumas moedas. Mas por que será que ela ainda não começou? Bom, a principal razão pela qual este ciclo é diferente são os ETFs de Bitcoin à vista. Alguns acreditam até que esses ETFs de Bitcoin são o motivo principal pelo qual não tivemos uma temporada de altcoins ainda. E acontece que o dinheiro que vai para as altcoins é o mesmo dinheiro que estava no Bitcoin e acabou migrando para outra moeda menor buscando maiores assimetrias. Só que no caso dos ETFs não é possível tirar o dinheiro para colocar em altcoins, pelo menos não na teoria. Na prática, é bem possível que alguns investidores dos ETFs de Bitcoin estejam resgatando seu lucro em Bitcoin e depositando esse dinheiro diretamente nas exchanges. E isso pode ser muito comum, por exemplo, com a Coinbase. Esse é um movimento comum que acontece com investidores menores que entraram pelos ETFs pela segurança e depois perceberam que é melhor comprar pelas exchanges. E muitos deles estão utilizando a Coinbase para aí sim comprar as altcoins. Só que vale dizer que a maior parte do dinheiro que entra nos ETFs não vem dos investidores de varejo, pessoas comuns. Na verdade, vários deles são investidores institucionais, de instituições, de empresas, etc. Eles são mais experientes, isso significa que suas preferências por altcoins são muito diferentes daquelas preferências do investidor cripto comum. Esses investidores buscam investimentos mais robustos e não aquela altcoin que vai fazer 100x. E uma das altcoins que está tendo alta demanda institucional é a Solana, mesmo com as suas inúmeras falhas nas transações. Inclusive, esse interesse de empresas pela rede Solana explica porque a Solana tem sido uma das poucas altcoins que tiveram um desempenho bem superior ao Bitcoin. Então repare que apenas nesse período de 4 de março até 20 de março, a Solana ganhou 50% de valor sobre o Bitcoin, não sobre o dólar, tá? Se nós colocarmos aqui sobre o dólar, vai ser bem mais do que isso. Então, quem segurou Solana nesse período ganhou mais Bitcoins do que quem segurou o Bitcoin. Olha só, em dólar, a alta da Solana foi maior ainda, quase 100% de alta. Ela teve essa correção, mas mesmo assim é uma alta muito superior à alta do próprio Bitcoin. Então, a Solana é uma exceção no mercado. Então, se os institucionais são novos players do mercado que compram apenas as maiores criptos, onde estão os investidores comuns do varejo? Aqueles mesmos investidores que fizeram as altcoins explodirem no ciclo anterior, porque antes não tínhamos institucionais igual agora. Toda a alta que tivemos foi movida pelas pessoas comuns do varejo. Bom, quem tem o maior poder de compra são as baleias do mercado cripto, o nome para os investidores que têm mais dinheiro para aplicar no mercado. Eles costumam ser os principais impulsionadores do mercado cripto. E a altcoin season ela começa quando existe a rotação de capital do Bitcoin para as altcoins. Só que as baleias ainda não estão vendendo seus Bitcoins. Então, como você pode ver, a ausência de uma temporada
disparada das altcoins não se deve aos ETFs de Bitcoin à vista que mudaram o ciclo do mercado. Na verdade, eles só estão trazendo mais dinheiro para o Bitcoin e também mais mídia para o Bitcoin e o mercado cripto. Só que o grande problema de não termos a altcoin season são as baleias e os investidores do varejo que ainda não fizeram uma rotação de capital. E isso pode estar acontecendo por um motivo que pode ser muito bom para você. Os investidores do varejo ainda estão acordando para o rally das criptomoedas, eles ainda não entraram de fato. A bolha sobre informações aí do mercado de cripto, o ciclo de alta ainda não saiu tanto assim para investidores comuns. E por isso, agora ainda é o começo do ciclo de alta e quem não se posicionou tem tempo para fazer isso com calma. Olha um indicador muito claro que mostra isso. Os dados sobre o volume de negociação nas exchanges ainda nem chegou próximo de quando estávamos lá no ciclo de alta de 2021. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa é a popularidade de cripto no mundo inteiro. Perceba que ainda nem chegamos próximos do que foi lá atrás em 2021 no último ciclo de alta. E perceba outra coisa aqui, no próprio Google as pesquisas sobre Bitcoin ainda nem chegaram próximas do topo do que foi lá atrás, no último ciclo de 2021. Então repare aqui, quando foi a explosão das criptomoedas de novembro de 2020 para 2021 e até o final do ciclo que foi ali próximo a dezembro de 2021. Mais ou menos aqui. Então não chegamos nem próximo desses patamares. Estamos aqui, em 30 pontos aqui dentro do Google. Aqui estava em 91 pontos. A palavra também cryptocurrency, que é criptomoedas em inglês, também está em valores baixos, ou seja, tem poucas pessoas pesquisando por essa palavra no Google. Quando estamos na altcoin season, quando entra pessoas novas no mercado, a busca por esse tipo de palavra-chave fica extremamente alta, igual foi no ciclo anterior. Olha lá, estávamos em 100 pontos e nesse momento estamos em 9. Ou seja, uma diferença aí de praticamente 10 vezes. Outro indicador são as visualizações nos canais de cripto. Neste momento aqui do ciclo, nossas visualizações estavam aí cerca de 5 até 10 vezes maior do que agora. Também podemos olhar para a popularidade nos aplicativos DeFi. Olha só, estamos um pouco acima da metade do que foi o ciclo anterior. Tem um total de 102 bilhões aqui travados no ecossistema DeFi, enquanto no topo do ciclo anterior estávamos ali próximos a 200 bilhões. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não chegamos nem próximo do que foi no ciclo de 2021. Tudo isso sugere que os investidores do varejo ainda não entraram em peso para o mercado cripto, principalmente os novos investidores de varejo, aquela pessoa que pela primeira vez está tendo contato com esse mercado. Aquela pessoa que pela primeira vez comprou Bitcoin, teve um lucro com a valorização e começou a pensar em trocar o capital ali para as altcoins. Já quem é mais antigo do mercado já voltou e está comprando desde 2022, só que os novos investidores ainda não entraram em peso no mercado. Então é isso que falta para termos a altcoin season. Precisamos dos novos investidores saindo do Bitcoin e comprando as altcoins para que elas subam bastante. Eric, e quando que isso vai acontecer? Olha, tem muita coisa para acontecer no mercado, mas eu vou dizer aqui minha opinião. Isso vai ocorrer quando o Bitcoin ele subir tanto e ser tão falado em toda a mídia mundial que ele vai acabar atingindo um topo muito mais alto do que os 74 mil dólares. Neste momento a rotação de capital já vai estar acontecendo, mas ela vai ocorrer em peso. Enquanto ainda não chegamos nesse momento, algumas altcoins sim vão subir durante aí o halving, depois do halving, até chegarmos nesse topo, só que será a minoria das moedas. Enquanto isso, o que mais vai movimentar o mercado cripto e a parte especulativa serão as meme coins. Já vimos várias altas de pump coordenado por baleias e depois o dump quando a moeda cai bastante. Mas você viu por que não tivemos a altcoin season ainda. A questão é quando que ela realmente vai começar. Olha, nesse ponto do vídeo você já deve ter entendido que a altcoin season ela só acontece quando os investidores do varejo estão com a sua atenção no mercado cripto e começaram a sair do Bitcoin e entrar nas altcoins. Só que a coisa ela é um pouco mais complicada do que apenas isso. Muita gente também acredita que essa temporada vai ser igual ao ciclo anterior. Só que no último ciclo ela foi bem diferente do padrão, porque na época existiam bilhões de pessoas em casa por causa da pandemia e centenas de milhões de pessoas pelo mundo recebendo um dinheiro extra para gastar. Então elas tinham tempo de olhar coisas aí na internet e também dinheiro para colocar em alguma coisa que elas estão vendo na internet. Então combinando esses dois fatores você obtém uma especulação desenfreada no mercado de ações e também no mercado cripto. Hoje o cenário ele é completamente diferente, porque as taxas de juros estão nos patamares mais altos em décadas e nas principais economias do mundo a inflação está em níveis bem altos e alguns países estão em recessão econômica e muitos outros próximos a isso. Então muitas pessoas nestes países
países estão precisando fazer dívidas enormes para sobreviver. E se você olhar bem usando o conhecimento básico de economia, este momento é literalmente o cenário oposto do que tivemos durante a temporada de altcoins do último ciclo. A grande vantagem para você que está se informando agora é que o lado positivo de tudo isso é que quanto mais tempo essas condições persistirem, mais tempo você terá de comprar barato. Além disso, uma hora ou outra, os governos e os bancos centrais do mundo vão intervir nisso e vão começar a dar estímulos econômicos. Quando isso acontecer, nós vamos ter um novo choque econômico. Isso significa que vai chegar a um ponto em que teremos um cenário semelhante ao que tivemos durante a pandemia, pensando no cenário de impressão de dinheiro na economia. Só que para que este estímulo ocorra, um choque precisa acontecer na economia, principalmente na economia americana. E quando tudo começar, é seguro dizer que quanto mais eles imprimirem o dinheiro, mais a moeda fiat vai se desvalorizar, tanto o real quanto o dólar, euro, etc., enquanto o Bitcoin e as altcoins vão para a lua. Agora pensando no pior cenário possível para as altcoins, caso as condições atuais continuem por muito tempo, por vários meses e até anos, com taxas de juros altas e inflação que não cai de jeito nenhum. Embora em alguns aspectos dessa vez seja totalmente diferente dos ciclos anteriores, também olhamos para o recorde que o Bitcoin atingiu antes do halving de forma muito otimista, e por isso agora nós entramos em um território desconhecido. Enquanto muitos dizem que o Bitcoin pode chegar nos $140 mil, pode ser que as coisas não saiam como esperado e talvez o Bitcoin chegue a $350 mil. E aquela alta de 850% desde o fundo de 2022 talvez seja verdade. Quando muita gente está esperando algo acontecer, o mercado faz um movimento diferente. Apesar de todas as mudanças entre os ciclos de mercado, no final o mesmo padrão se repetiu e eu espero que ele faça isso de novo. Quando a gente olha para os gráficos, parece que os ciclos são iguais, só que os momentos econômicos de cada um foram completamente diferentes. E neste ano nós temos várias coisas para ocorrer na economia para estimular a alta do Bitcoin e a alta das criptos. Temos o halving do Bitcoin em menos de 7 dias, temos aí o fornecimento de Bitcoin, por exemplo, em exchanges como a Coinbase, na mínima de 6 anos atrás. Isso significa que a maioria das pessoas estão segurando Bitcoin e tem menos Bitcoin circulando pelo mercado. Temos os ETFs de Bitcoin comprando em média $300 milhões diariamente. Temos a Bolsa de Valores de Londres listando aí ETFs de Bitcoin. Temos o Fed, que é o Federal Reserve, planejando fazer 3 cortes da taxa de juros ainda este ano, o que vai estimular muito a economia. Temos vendas aí da Grayscale cada vez menores, porque eles já venderam a maior parte dos seus bitcoins a mercado e é ela que estava causando várias quedas aí do preço no curto prazo. Temos a presença do varejo comum, das pessoas comuns ainda de forma muito pequena, ou seja, ainda tem muita gente para entrar com dinheiro no mercado cripto e fazer as altcoins explodirem além do Bitcoin. Temos grandes gestores aí, as pessoas que mais têm bitcoins no mundo inteiro, como Michael Saylor, acumulando Bitcoin, e também o Tether, que é um indicador claro de que ainda não estamos no ciclo de alta e está em fase de acumulação, ou seja, está aumentando a quantidade de dinheiro alocado em Tether, que é uma stablecoin do mercado. Temos outros países com economias fortes, como por exemplo Hong Kong, planejando aprovar ETFs de Bitcoin no território, e esses são os 9 catalisadores que nós temos de forma clara ainda para acontecer neste ano. O que vale aqui no final é olhar para a história e entender quanto tempo dura em média uma alta aí do mercado cripto e do Bitcoin. No primeiro halving, entenda que tivemos 371 dias de mercado de alta. Esse é o período que você se expõe bastante no mercado e faz muito dinheiro. No segundo halving tivemos 518 dias de alta depois aí dele, e no terceiro foram 546 dias de alta depois do halving. O halving deste ciclo está marcado para acontecer próximo ao dia 18 de abril e é esperado pelo menos 470 dias de alta pela frente. Ou seja, o topo do Bitcoin pode chegar apenas no mês de setembro de 2025, mas aqui estamos chutando aí no desconhecido. Por isso, já deixa aqui no comentário a sua opinião sincera sobre o halving, se o ciclo vai se repetir ou não, e se você acha que não vai se repetir, comenta aqui o porquê. Eu vou falar aqui pra você o que eu estou sentindo. Eu não vejo a hora de ver o que vai acontecer com o halving, principalmente 2 meses depois do evento. Eu sigo com a minha carteira em 80-20, ou seja, eu estou exposto 80% no mercado cripto e com 20% em caixa. Se vier qualquer correção, eu tenho caixa para aportar mais, e se não vier, eu aproveito uma bela valorização na minha carteira. Eu recomendo para você e deixo aqui do lado o vídeo das 5 melhores criptos para comprar em abril e fazer até 10 vezes, que são criptos que eu estou comprando. Eu já adianto que algumas moedas já dobraram de valor desde o momento que a gente comprou, gravou o vídeo, etc. Então eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo, que vale muito a pena. Se você é novo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Eu sou o Eric, vou ficando por aqui, desejo um grande abraço para você. Até mais!